Boa noite a todos. Para mais uma live, hoje histórias que curam. Como estão todos? Aqui eu estou só separando as histórias de acordo com o que responderam dos questionários que nós mudamos. É um prazer estar com vocês hoje à noite aqui de novo, para leitura de histórias que amornam o coração, fazem o coração sorrir. De novo, eu vou explicar para vocês que tem duas câmeras, Facebook e Instagram, então olho para uma e para outra, tá bom? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para mim é uma alegria estar aqui podendo compartilhar desse momento com vocês, é, exercendo, expressando um dos que muitas pessoas me falam é um dos meus dons, que é compartilhar histórias, lendo mesmo. E trazendo essa reflexão de que todos nós temos dons e talentos. E se a gente compartilha com as pessoas, isso cresce, né? Porque assim como eu já ouvi e acho muito lindo que dos quatro elementos, água, terra, ar e fogo, o único elemento que não se reparte, não perde quando dividido, quando compartilhado, é o fogo. Então, esse fogo que aquece os corações, quando a gente compartilha, se multiplica ao invés de diminuir. Se a gente compartilha a água, ela se divide, ela diminui. Em quantas porções a gente dividir, vai diminuindo. O ar, da mesma forma. A terra, da mesma forma. Se a gente compartilha, a gente vai diminuindo as porções. Mas o fogo, ele se multiplica. E aqui a gente tem essa intenção de multiplicação, de estar junto, multiplicando esse calor dos corações. E as histórias têm a qualidade de fazer isso. Elas podem fazer isso com os nossos corações. Aquecer, aliviar dores, angústias. É muito bom saber das reações, dos ímpetos que nós temos quando a gente ouve uma história e algo dentro da gente se mobiliza, modifica, transmuta, transforma, vai para uma outra forma e a gente consegue, muitas vezes de uma maneira sutil, suave, sair de uma situação onde a gente não está vendo saída, onde a gente não está vendo por qual caminho seguir e simplesmente janelas se abrem, portas se abrem, a visão fica desanuviada, né? Ela começa a sair do embaçado que ela se encontrava e a gente consegue tomar uma nova direção. Então, em falando em uma nova direção, hoje eu vou começar com uma história, primeiro sem ler. Sem ler. Vocês já ouviram falar sobre a história da vidraça? Alguém já ouviu falar? Por que eu vou começar com essa história? Porque hoje na minha vida, eu acredito muito que tudo é um ponto de vista. Tem técnicas energéticas que falam até de um ponto de vista interessante, mas que ponto de vista interessante? Seja o meu, seja o seu. E em sendo ponto de vista, será que eu engesso meu ponto de vista sobre qualquer assunto? Ou eu posso simplesmente hum, estar disposta, aberto a perceber que, poxa, se é um ponto de vista, será que é o único? Se ouve dizer que qualquer situação que haja na vida das pessoas, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, qualquer situação, qualquer evento tem no mínimo duas óticas, dois pontos de vista. E, e quando a gente começa a ver por essa ótica, a gente pode ampliar a nossa consciência em relação a, nossa, se não é só o meu ponto de vista, se existem outros pontos de vista, qual é a verdade? Qual é a verdade? Será que a verdade tem um todo, mas tem partes que compõem essa verdade? Será que eu estou aberto? Será que eu estou aberta para poder ver além do que a minha lente ela está me oferecendo como visão? E se eu for além, será que algo muda na minha vida? Qual é a possibilidade de que isso aconteça quando eu vou além? Então aqui vamos começar. Bem-vindos, que delícia ver vocês por aqui, Aninha. Vamos começar com essa história. A vidraça. Certo dia, um casal se mudou para uma casa, num lugar bem longínquo de onde eles viviam. E era um casarão. E a mulher sempre limpava a casa, com muito capricho, com toda a dedicação. Mas, para surpresa dela, sempre que o marido chegava na cozinha, ele olhava através da janela, da vidraça da janela, as roupas que estavam penduradas no varal.
os lençóis brancos. E ele falava para ela: minha mulher, minha esposa, você tem que lavar melhor esses lençóis. Veja bem, eles estão muito amarelados. E ela ia e relavava os lençóis brancos, as roupas todas, com todo o capricho. E novamente ele olhava através daquela vidraça da janela que dava para a área externa da casa, com aquele gramado, tudo, e lá estavam os lençóis amarelados. E ele se virava para a esposa novamente e falava: nossa, o que será que aconteceu? Será a água? Será o sabão? Eles continuam amarelados. E a mulher ia, prestava atenção, trocava a água, enxaguava mais vezes, trocava o sabão e os lençóis continuavam amarelados. Até que um dia ela teve uma ideia. Ela foi e trocou o produto para limpar a vidraça da cozinha. E, caprichosamente, limpou com aquele novo produto a vidraça da cozinha. E eis que o marido passa na cozinha, olha através da vidraça e... mas, minha esposa, o que você fez dessa vez? Os lençóis estão tão brancos, que capricho! Nossa, estão brilhando! E o que a esposa lhe respondeu? Ah, meu marido, eu simplesmente limpei a vidraça melhor, ou limpei a vidraça diferente. As histórias têm suas morais, têm suas lições. Qual é a lição que você tira dessa história? Como que está o seu ponto de vista sobre qualquer situação que esteja acontecendo com você, com qualquer situação que uma pessoa venha te relatar? Quais serão os pontos de vista que podem estar norteando, envolvendo aquela situação? Como que estão as suas lentes? Por quais lentes você está vendo? Por quais lentes você está vendo a situação que você está passando e que poderia ser diferente? Quais são os pontos de vista diferentes? Você pode compartilhar com amigos, com seu terapeuta, com quem você escolher e ver se ao invés de engessar o seu ponto de vista e olhar, inclusive, só pela vidraça da janela, se você pode fazer de uma outra forma. E a verdade, ela pode ter vários pontos, várias facetas. Será que você está vendo pela melhor faceta? A faceta é única? Bem, essa é a primeira história, e foi sem ler. Eu adoro essa história, é tão simples, mas nos traz tantas reflexões. Se você também teve alguma reflexão sobre essa história e quiser compartilhar, é uma alegria poder ver o que você tem para dizer sobre que ideia que pode ter sido provocada em você por essa história. Então, é um prazer. Se você tiver algo para compartilhar, fique à vontade. Tá bom? Que reflexão que gerou em você? Por qual vidraça? Por quais lentes você está olhando? E eu também faço essa pergunta para mim, para toda e qualquer situação. Muitas vezes a gente se encontra em alguma situação que a gente não está vendo saída, ou que está desafiadora para a gente. Poxa, por quais lentes que eu estou olhando? E com a prática do Theta Healing, a gente busca muito se nortear pelos ganhos que nós estamos tendo. Será que eu estou tendo algum ganho secundário aqui? Será que de alguma forma eu estou me beneficiando com essa situação? Mesmo que seja uma situação desafiadora ou aparentemente desafiadora? E além da gente buscar se a gente está tendo um ganho secundário, e olha, para a gente ver um ganho secundário é o caminho do autoconhecimento, é o caminho do autodesenvolvimento, e nem sempre é a via mais fácil, mais facilitada. Pode ser desafiadora também. Você pode ter que entrar dentro de você e investigar. Assim como investigar quais são as virtudes, quais são as forças, quais são as características que eu estou desenvolvendo a partir daquele momento. Eu posso até pensar que eu estou desenvolvendo algo que não seja virtuoso. Como, por exemplo, a gente traz muito esse exemplo nos cursos, que é, imagina um menino que aprendeu a se distanciar do pai porque o pai batia nele. Então, uma agressão física mesmo, uma violência física. E ele, quando você pergunta ou ele investiga em si mesmo, o que você aprendeu com seu pai? E ele traz a reflexão que eu aprendi que o amor machuca, ou que eu tenho raiva do meu pai para me distanciar dele, eu estou tendo um ganho com isso, eu estou me protegendo. Ou que eu não posso bater nos meus filhos. Então, se eu não posso bater nos meus filhos, foi um aprendizado por meio do meu pai que me batia,
Qual seria a virtude que eu aprendi em relação a isso? Como que pode ser a educação dos filhos, o tratamento com os filhos, a relação com os filhos, sem ser batendo? Seria o quê? A gentileza? A generosidade? O diálogo? A gente busca sempre o ponto virtuoso que a alma está buscando desenvolver. E é muito especial quando a gente foca nas nossas histórias, nas situações que nós vivenciamos, com essa ótica, com essa pegada, com essa intenção. Então a gente vai investigando. Tem algum ganho secundário? Como, por exemplo, o ganho secundário desse rapaz que cresce, que apanhou, foi, ok, a raiva, né, que ele sente do pai. Proteção. Então se distancia, e o ganho secundário de se distanciar é se proteger. E das virtudes, voltando, eu já falei, mas vou repetir, eu posso estar aprendendo a gentileza, eu posso estar aprendendo a generosidade, a importância do diálogo. Isso, Maria, é transformador, é libertador mesmo, né? A gente que sabe disso, a gente que pratica isso, vai acessando tudo isso de uma forma muito mais leve, vai ficando mais leve. Mesmo que muitas vezes a gente esteja passando por desafios. E os desafios existem, gente, na vida, para todos nós. Pode haver os altos e baixos. A questão, eu sempre falo assim, ok, com os altos e baixos é quanto tempo que eu fico nos altos e nos baixos. Nos altos e nos baixos. Porque tudo, de certa forma, pode ter um ganho por trás. E aí eu vou aproveitar agora e trazer uma outra história para vocês. Hoje tô trazendo histórias que eu adoro, que eu tenho aqui, cartas na manga, histórias que eu levo no coração, no bolso, sem ler. Histórias que eu amo. Essa, me falha a memória, a história completa. Mas eu vou trazer da forma que eu lembro. E isso é muito importante nas histórias também. Vocês sabem disso porque isso tem a ver com as lentes que nós vemos. Cada um, eu vou contar histórias aqui e cada um de vocês vai receber essas histórias com o seu coração, com o que está sendo mais importante para você agora nesse momento. Assim como quando a gente lê um livro. Se a gente relê o livro, pode ser, nossa, mas eu não tinha visto isso nessa história, nesse livro. Tinha isso? Nossa, não tinha percebido, não tinha reparado. E a importância que cada vez, cada parte, cada história desperta naquele momento que eu estou passando. Então, cada um de nós escuta a história com seu coração, com seus ouvidos, porque está precisando naquele momento. Para alguns, uma parte da história pode se destacar mais, para outros, outra parte da história. Então, eu vou trazer com a minha lembrança essa história agora para vocês. Essa história está no livro Carícia Essencial, do Roberto Chiniachi, que eu gosto bastante. E eu já vou avisar o que não está muito claro na minha memória. Se foi ele que viveu essa história ou se é um personagem do livro dele. Mas não importa, porque quem conta, como é que é? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então ouçam com seus corações. E cada um assimila da história aquilo que lhe é mais importante no momento. Nesse livro, o Chiniachi, ele fala que ele sempre esperava a felicidade, ele sempre projetava a felicidade no futuro. Quando eu estiver em tal série, tal série do colégio, seja colegial, seja, porque agora mudou, né? Tem um tempinho que mudou, então quando eu estiver, ele falava, na oitava série, eu vou ser feliz. Quando eu estiver, a época, né? No primeiro ano do segundo grau, eu vou ser feliz. Porque eu vou estar com as pessoas mais velhas, eu vou estar no meio dos estudantes mais velhos, mais experientes, então aí eu vou ser feliz. E a tal da felicidade não chegava. A carícia essencial, Aninha. E aí, quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Quando eu estiver na faculdade, aí que eu vou ser feliz. Cadê essa felicidade? Era sempre projetada para o futuro. Desculpa, aqui esbarrei, deu uma tremidinha aqui no Instagram. E cadê aquela felicidade? Então, quando eu me formar, quando eu me formar em medicina, eu vou ser feliz. Quando eu estiver exercendo, quando eu tiver meu primeiro emprego, quando eu comprar meu primeiro carro. E assim, a felicidade ia sendo adiada sempre para o futuro. Bem, e percebendo que a felicidade sempre estava sendo adiada para o futuro, ele ficou com aquele questionamento. Opa, gente, bastidores, deixa eu prender aqui direitinho, o Instagram caiu. Agora, Facebook. Eu ainda vou mostrar para vocês como é que são os bastidores aqui. Segura aí, Instagram, que eu vou ajeitar no Facebook. Que barato. E a gente se diverte. Com que lentes você tá vendo isso? Eu tô aqui rindo até. Pronto. Facebook, Instagram, tudo ajeitadinho? Espero que sim. Tá soltando aqui. Não sei porquê. Vamos continuar no Face. Tá bom? Nada acontece à toa. É confiar também. Bem, vamos lá. Eu tava contando, então,
sobre a história do Roberto Chiniachik, do Carícia Essencial, e que ele sempre estava projetando a felicidade para frente. E essa felicidade não chegava, né? Ah, quando eu estiver em tal série no colégio, quando eu passar no vestibular, quando eu passar na faculdade, tiver meu primeiro carro, tiver meu primeiro emprego, me formar, e assim, sempre para frente. E ele se questionando, então, cadê essa felicidade? E aquilo ficou na cabeça dele. E na busca dele, que aí é onde não me a memória me falha um pouquinho, que aí eu não sei se ele fez um personagem no livro dele ou se é a história dele mesmo, tá? Ele, na busca dele, ele foi atrás de um famoso mestre tibetano. E foi lá pro Tibete, tudo mais. Deixa eu ver aqui, Instagram voltando. Só um pouquinho de paciência, gente, por favor, que o Instagram caiu aqui. E aí eu tô voltando aqui pra ver quem tava no Instagram, tá bom? Avisando que essa parte ficou gravada aqui no Face. Pronto, pronto, pronto. Foi. Voltamos, Instagram. Foi mal aí, problemas técnicos. Mas falei alguma coisa da história, ficou gravado no Face, então quem quiser ver a história pra gente não voltar tudo de novo, só acompanhar no Face, que no Face tá ficando gravado, tá bom? Desculpem. E eu brinco, né? Desculpa, são mais 9 culpas que não cai mais 9 vezes, tá bom? Foi de bom tamanho já, essas quietinhas aí. Mas vamos lá. Então, ele procurou um famoso monge tibetano. Viajou, foi pro Tibete e tudo mais. E chegando no tal lugar onde tinha o famoso monge tibetano, ele chegou nesse mosteiro, ficou aguardando. E uma mulher, com os cabelos raspados, o recebeu e falou para ele aguardar, que ele já seria atendido. E ele aguardou, essa mulher estava atendendo, estava falando com outra pessoa, e, para surpresa dele, ela vira para ele e fala assim: pode falar. Ah, eu quero falar com o mestre. Sim, pode falar. Não, você não entendeu, eu quero falar com o mestre. Sim, mas o mestre sou eu, pode falar. E ele ficou surpreso que ele estava esperando por um mestre homem em primeiro lugar e era uma mestra mulher. E aí ele começou a fazer perguntas banais, superficiais para ela. Até que ela virou assim: é isso que você veio buscar? Ou você vai fazer uma pergunta que realmente traga sentido para sua vida? Você vai ficar testando assim mesmo, em verdade? Ou você vai fazer uma pergunta que vai fazer sentido? E aí ele caiu em si e fez a pergunta que ele tanto procurava. Ele perguntou por que o homem não era feliz. Por que o homem não é feliz? Por que o ser humano não é feliz? E eis que a mestra fez a comparação, como eu falei antes, dos altos e baixos, fez a comparação com as ondas do mar. O que se dá é o seguinte: diferentemente das ondas do mar, que quando a onda acontece, ela está em cima e ela simplesmente está em cima. É isso que ela vive. E quando ela está embaixo, quando ela quebra, ela está embaixo. E é isso que ela vive, com inteireza. O homem, quando ele está vivendo algum momento de êxtase, de felicidade, de alegria, ao invés de estar presente naquele momento, ele fica com medo que aquele momento acabe. E não desfruta do momento com presença. E quando ele está embaixo, passando pelos altos e baixos, quando ele está embaixo, triste, passando por alguma situação desafiadora, ele não desfruta daquele momento com o aprendizado que aquele momento tá lhe proporcionando. Então, nem quando está em cima, nem quando está embaixo, o homem está realmente presente, o ser humano está realmente presente. Se ele estiver realmente em estado de presença, usufruindo, desfrutando do que ele está vivendo quando ele está na crista da onda, ou quando ele está na quebra da onda, ele saberia onde está a felicidade, em si mesmo. Nos aprendizados que cada momento que passa são capazes de serem desenvolvidos, despertados em cada ser. E isso é felicidade, é um estado, é o estado que você se encontra, esteja acontecendo o que quer que esteja acontecendo na sua vida. Seja na crista da onda, seja quando ela quebra e espalha suas espumas. E isso em qualquer coisa na vida. Então foi essa a resposta da mestra para ele, ou para o Roberto Chiniachik, ou para o personagem. A gente pode, foi a lembrança que me veio agora, a gente pode investigar, se alguém souber, é bem-vindo aqui se alguém leu A Carícia Essencial.
é bem-vindo compartilhar também, tá? E aí, o que eu tenho de pergunta para vocês é: como que você está vivendo cada momento presente? Cada momento da sua vida? Qual o seu estado de presença? Qual a sua disposição para realmente, lá no fundo, poder absorver, tirar, aproveitar, desfrutar dos aprendizados que aquele momento está te trazendo? Para o seu crescimento, para a sua evolução. Tudo passa. Tudo passa. Uma querida mestra, uma vez, eu vou brincar agora um pouquinho com vocês. Uma querida mestra, uma vez, me fez uma pergunta. Eu estava num momento de bastante tristeza e ela me perguntou assim: Janaína, eu não sei se eu vou ser indelicada agora, mas pelo menos vamos brincar um pouquinho. Janaína, o que que acontece com um pum? O quê? Como assim? O que que acontece com um pum? Sim, se você solta um pum, o que que acontece? Ah, né, a gente sabe o que que acontece, mas não passa? Passa. E aí foi naquele momento, ela segue firmemente o taoísmo, é uma querida que eu tenho a honra de poder é, compartilhar momentos maravilhosos na minha vida, muitos aprendizados, que é a Soledad Domecq. Gratidão, querida mestra. Ela falou: tudo passa, tudo passa. Os momentos de felicidade, os momentos de angústia, os momentos de tristeza. Qual é o seu estado de presença em cada um deles? Então, tudo isso tem a ver com essas histórias. As óticas que a gente está se dispondo a ver a vida. Como que está a sua disposição? Como que está a sua disposição para com você mesmo? De como que você vê cada momento e os aprendizados que você tira de cada momento na vida. Mesmo os desafiadores. Olha, será o Mercúrio retrógrado? Tá retrógrado o Mercúrio? Pode ser, né, Ana Paiva? Caiu tudo aqui, quem não tava caiu várias vezes celular. Foi uma festa aqui. A festa do Mercúrio retrógrado, então tá gravado. Tá gravado, quem quiser ver. Facebook ficou inteiro gravado, gente. Ai, ai. E saiu do lado de cá, foi pro lado de lá. Foi uma festa aqui. Então, mas é isso, gente. As histórias de hoje são essas. Vocês querem mais alguma história? Como é que tá aí de... Deixa eu ver aqui, como é que tá o nosso tempo. 8h30. Teve algum atrapalho aqui. Eu vou ler, então, uma história que eu adoro. Tem muitas histórias que eu gosto. É, Deixa eu ver aqui se eu acho para vocês um morro do Livro das Virtudes. Eu não separei. Tem lindas mãos. Eu vou fazer o seguinte, já que a gente falou de vários pontos de vista, ah, de várias verdades, tem a verdade absoluta, né? A verdade da fonte da criação. Agora, dependendo de cada ponto de vista, a gente vê uma partezinha dela. Então, eu vou contar uma história para vocês bem conhecida, daqui, ó, do Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral. Não sei se está espelhado, né? Mas estou citando aqui o nome do livro, adoro. E eu vou ler para vocês uma história bem conhecida, que é do Os Cegos e o Elefante. Quem é que já conhece essa história? Vamos lá. Os Cegos e o Elefante. Era uma vez 6 amigos, todos cegos, que moravam na Índia, terra dos maiores animais da terra, os elefantes. Naturalmente, sendo cegos, os amigos não tinham a menor ideia de como era um elefante. Um dia, estavam sentados conversando quando escutaram um grande urro. Acho que está passando um elefante pela rua, disse um deles. Então é nossa chance de descobrir que tipo de criatura é esse tal de elefante, disse outro. E foram todos para a rua. O primeiro cego esticou o braço e tocou na orelha do elefante. Ah, disse para si mesmo, o elefante é uma coisa áspera, espalhada. É como um tapete. O segundo cego pegou na tromba. Ah, agora entendo, pensou. O elefante é uma coisa comprida e redonda. É como uma cobra gigante. O terceiro cego pegou uma perna do elefante. Bom, eu jamais iria adivinhar, espantou-se. O elefante é alto e forte, igual a uma árvore. O quarto cego pegou uma perna do elefante. Opa, tô repetindo. O quarto cego pegou ao lado da barriga do elefante. Agora eu sei, pensou. O elefante é largo e liso, como uma parede.
O quinto cego colocou a mão numa das presas. O elefante é um animal duro, pontudo, como uma lança, decidiu ele. O sexto cego pegou no rabo do elefante. Ora, ora, decepcionou-se. Pode urrar bem forte, mas esse tal de elefante é apenas uma coisinha, igual a uma cordinha fina. Em seguida, sentaram-se juntos novamente para conversarem sobre o elefante. Ele é áspero e espalhado como um tapete, disse o primeiro. Não, nada disso. Ele é comprido e roliço, como uma cobra, disse o segundo. Não fale uma bobagem dessas, riu o terceiro. Ele é alto e firme, como uma árvore. Ah, nada disso, resmungou o quarto. Ele é largo e liso, como uma parede. Duro e pontudo como uma lança, gritou o quinto. Fininho e comprido, como uma cordinha, berrou o sexto. E aí começaram a brigar. Cada um insistia que tinha razão. Afinal, não havia tocado com as próprias mãos? O dono do elefante ouviu a gritaria e chegou perto para ver que confusão era aquela. Cada um de vocês está certo, mas cada um de vocês está errado também, falou ele. Um homem sozinho não consegue saber toda a verdade, só uma pequena parte. Porém, se trabalharmos juntos, cada um contribuindo com a sua parte para a formação do todo, aí sim poderemos obter sabedoria. Bem, e assim nós vamos concluindo o nosso encontro de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de cada um. Esse momento ele é possível por causa da participação de vocês. Eu adoro ler histórias, adoro contar histórias. E adoro refletir com elas, sobre elas, por elas. Levando essas reflexões para minha vida. Espero que tenha contribuído também para a vida de vocês. Seja qual for a situação que você esteja passando, por qual ótica, por qual lente você está enxergando. Será que poderia haver possibilidade de ter lentes diferentes, óticas diferentes, que podem te trazer outras portas que podem ser abertas? Fica a reflexão. E assim, por aqui nós vamos nos despedindo. Agradeço. Um super beijo pro Facebook e um super beijo pro Instagram. E até quinta de manhã, onde a gente vai começar seu dia bem cedo, bem cedinho. Começar bem seu dia bem cedinho, tá bom? A gente vai fazer declarações, decretos de pensamentos positivos, Luiz e Rei, se preciso, download de Theta Healing, reprogramação de crenças. Quinta-feira de manhã, às 5h58, é o nosso próximo encontro. Então, gratidão, gente. E até a próxima.